pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar lendo o livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. E pessoal, aqui no canal a gente vai ter uma série de vídeos falando, lendo esse livro. Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então, vamos agora para conversar um pouquinho do que você vai precisar para fazer esse momento de devocional. Primeiramente, o seu devocional, o seu livro. Se você conseguir comprar, compre. Vai ser muito importante você ter nesta caminhada, né? Nessa série de vídeos que a gente vai fazer, porque vai ser muito importante se você tiver ele, porque você consegue grifar, grifar essas partes importantes que você achar mais interessante. Então é muito importante se você conseguir comprar ele. Mas se não, não tem problema também. Também, outra coisa muito importante é a sua Bíblia, que a gente vai ler bastante a palavra de Deus, então o que é o mais importante é a sua Bíblia. Também uma caneta, um marcador, para você marcar também as partes mais interessantes que você achar. Mas agora, sem mais enrolações, vamos para a mensagem de hoje. Então, pessoal, eu vou começar falando para vocês as etapas desse livro. Hoje a gente não vai começar lendo os capítulos, mas a gente vai ler o prefácio e a introdução. Então, as etapas deles são, primeiro, os agradecimentos, que a gente não vai estar lendo aqui no canal. Eu vou só ler uma breve parte dos agradecimentos que fala assim, no início: Deus usou muitas pessoas ao longo do processo de escrita, de modo que eu realmente não consigo listar todas elas aqui, sem esquecer de alguém. Então, nos agradecimentos, ele vai agradecer algumas pessoas, né, que Deus usou muitas pessoas, né, ao longo do processo, então ele vai listar alguns agradecimentos. Depois vai ter o prefácio, a introdução, depois os capítulos, são 6 capítulos neste livro. Depois as considerações finais, depois as referências bibliográficas, e é isso, pessoal. Então, no vídeo de hoje a gente vai ler o prefácio e também a introdução, quem é o seu Deus. Então, vamos começar lendo agora o prefácio. Rodrigo Bibo chegou à cena cristã brasileira na hora certa, para fazer algo muito necessário no contexto em que vivemos. Com seu talento dialógico, conseguiu produzir e segue produzindo abundante e rica quantidade de materiais em áudio, por meio de seus podcasts que têm contribuído muito para a discussão saudável sobre diversos temas relacionados à fé cristã. Desse modo, ele ocupou um espaço importantíssimo na era da disrupção digital, levando informações e reflexões mentes que tentam compreender desde questões milenares até mudanças que ocorrem à velocidade da luz em meio à sociedade evangélica de nosso país. Agora, Bibo dá um passo além e oferta seu talento reflexivo e comunicativo para o universo literário. Uma das coisas que Bibo procura fazer muito bem em seus podcasts é apresentar uma imagem realista de Deus, não idealizada, bíblica e déspida, de modismos e máscaras temporais. Usando seu jeito sorridente e brincalhão, ele conduz os diálogos com maestria para o resgate de conceitos basilares sobre o Criador. Chega a ser divertido e inspirador ver como Bibo discorda sem confrontar, conduz sem atritar e questiona sem desqualificar. No fim de cada debate, todos acabam abraçados, mas o recado foi dado. Neste livro, ele segue a mesma linha. A obra que você tem em mãos propõe uma reflexão importante sobre as motivações de nosso relacionamento com Deus. Nós o buscamos para que Ele realize nossos sonhos ou porque a vida é temporal e eterna, sim, eles seriam agoniantes no nada? E se buscarmos fazendo isso apesar de toda e qualquer dificuldade? Ou quando a coisa aperta, nós nos lançamos a questionamentos e promovemos rugas birrentas com o Criador? Afinal, será que estamos dispostos a permanecer aos pés da cruz na alegria e na tristeza? Faça sol ou chuva, ou estabelecemos por base de aliança o recebimento de bênçãos e a realização de sonhos hedonistas que só alimentam nossos desejos? A pergunta central desta obra é: estamos dispostos a seguir Cristo mesmo quando Ele, para o cumprimento de seus mistérios e incompreensíveis propósitos eternos, implode nossos planos, estilhaça nossos sonhos, vira ao avesso nossas ambições e nos diz que não, pois minha graça lhe é suficiente?
Em dias como os atuais, muitos enxergam o Criador de todas as coisas como um incansável concedor de mimos. Para eles, um Deus que se nega a atender os caprichos de seus filhos não merece ser adorado. O problema é que essa é uma postura idolátrica, pois cria um Deus que não é o Deus das Escrituras e incentiva um relacionamento que nada tem a ver com que o Eterno deseja promover. O autor lança o desafio. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que somos escravos submetidos a uma missão. E essa missão afeta tudo que somos e fazemos. E para boa parte dos cristãos brasileiros, essa afirmação é uma ofensa, pois nos obriga a descer de nossa prepotência e nos põe no devido lugar. Filhos, mais escravos, temos privilégios, mas eles não nos livram das aflições. Sonhamos com o nosso desejo, mas o concessor das boas dádivas frequentemente frustra nossas expectativas. Não há como fugir dessa realidade e este livro não deixa dúvida sobre isso. Convido você a desfrutar da leitura das próximas páginas, com um coração humilde e resignado por saber que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos, que os planos divinos não podem ser frustrados e que a vontade do Eterno ela é perfeita. Se baixarmos as armas e nos abrirmos para a real manifestação do Criador em nossa vida, caminharemos pelos dias com um coração muito mais capaz de resistir às decepções, sabendo que na escassez ou na fartura, Deus segue sendo Deus, bondoso, maravilhoso, digno de louvor, serviço, honra, glória e majestade. Este livro lança o desafio. Seus sonhos não se realizaram? Ótimo! Confie no Onipotente, pois Ele sabe o que faz. Ele vê o que você não vê. E Ele decide o que fazer sem atentar para nosso coitadismo. Ou na melhor linguagem bibotalquiana. Muitas vezes Deus destrói nossos sonhos simplesmente porque os nossos sonhos podem ser uma bela droga. Boa leitura. E agora, pessoal, já terminamos de ler o prefácio e agora vamos começar a ler a introdução. Quem é o seu Deus? Importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase: desfrute da companhia de Jesus e Ele dará os desejos do seu coração. Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio, pronto para atender desejo. Parece inocente, bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam sim, porque são ensinados desse jeito. Por um tempo, fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais. Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folheei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta das muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam por conta da alta carga emocional e de autoajuda contida nesse meio. Aliás, já deixa eu avisar, este livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os seus sonhos. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teologia good vibes. O ser humano e suas necessidades colocados no centro dessas letras e mensagens. E Deus, inconscientemente, creio eu, reduzido a serviçal ao gênio da lâmpada, psicólogo, quate e etc. Querem um Deus que abençoe, que atenda as orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente, é essa imagem que as pessoas constroem de Deus, né? O abençoador. Mas, espera aí. Pensar em Deus como abençoador é errado? Depende. Explico. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos, né? Que, se lidos isoladamente, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Vamos citar alguns versículos, então já separa a sua Bíblia e já separa nos 3 versículos. Salmos 37:4, Mateus 7:7-8 e Hebreus 11:6. Agora vamos começar lendo os versículos. Salmos 37:4.
Busquem no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Mateus 7, 7, 8. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Agora vamos ler o último versículo, que é o Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lidos assim, se considerar o todo da escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia de toma lá da cá. E é com base nesses e outros textos que muitos têm construído o cristianismo, contado nos sonhos do indivíduo e uma vontade de Deus imaginária. A teologia Good Vibe nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus. E que, na verdade, Ele não nos faz para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim? Sempre ponto para atender às minhas demandas. Eu quero 2, por gentileza. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores. É de todo o povo que, no fundo, só quer Deus para aquilo que Ele pode dar. Antes, eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega a teologia da prosperidade. Porém, hoje, confesso que a dó passou um pouco, pois a motivação que leva essa gente para lá é a de receber uma bênção e não a de se relacionar com a abençoadora. É claro que muitos cristãos podem se aproximar de Deus por interesse e depois se renderem ao discipulado, como já ouvi algumas histórias. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade que marcam essas denominações, isso não é um padrão. No fundo, parece que todo mundo está pensando em si mesmo e querendo se dar bem aqui, nesta peregrinação. E para isso que construímos um Deus à nossa imagem, à semelhança, um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Nossas orações e canções apenas refletem nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Esquecemos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar as nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele, estamos debaixo de sua vontade. Por isso, pensar em Deus somente como um abençoador é complicado. Limitado, por Deus é muito mais que abençoador. Ele é Senhor e Rei. Se o mundo nos convida a sonhar e a ter ambições, a pensar alto, a mirar longe, e por aí vai, no Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos deste mundo. E esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossa vontade atendida. Mas o pai que ama vai disciplinar seu filho, mesmo que isso faça com que o pai pareça cruel no momento. Deus, como pai amoroso, age da mesma forma. Então, se vocês puderem dar um pause nesse vídeo, eu não estarei lendo, mas leiam Hebreus 12. E quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se seu discípulo, tem seus sonhos e ambições transformados, às vezes destruídos mesmo. E devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho se este contempla a glória de Deus. Então, pessoal, foi essa a mensagem de hoje. Espero que todos vocês gostaram. Pessoal, então, se vocês quiserem depois ver esse vídeo de novo, e também não esqueçam de ver os próximos capítulos que vão estar aqui no canal também. E, pessoal, lembrem, Deus, ele é muito mais do que qualquer abençoador, né? Ele é o Senhor, ele é o Rei, tá bom? E isso foi a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Não esqueçam de acompanhar todos os vídeos aqui do canal, por isso já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, quando já sair algum vídeo novo aqui no canal, já vai aparecer para você, tá bom? E é isso, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui, pessoal!